Muito bem, meus queridos e amados irmãos, aceitem a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda com essa paz sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Eu quero estar hoje falando sobre a criação do universo, mas antes eu gostaria que você se inscreva em nosso canal, aperte o sininho e aperte todas, porque todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, você será notificado. Deixe também o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma, de maneira que muitas pessoas se acessarão a esse conteúdo. Então vamos lá, sem muitas delongas. O livro de Gênesis, nós sabemos que é um livro riquíssimo sobre informação sobre Deus e sobre a criação, sobre os patriarcas e sobre tudo que aconteceu. O início está em Gênesis, né? E eu quero nesse instante estar falando sobre a criação, que está no primeiro livro de Gênesis, bem no começo. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Este versículo, queridos irmãos, de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia no restante da Bíblia. Nem o hebraico e nem o grego possui o artigo, o texto que registra no princípio. Mas no princípio deixamos expressamente indefinido o momento da criação visível. E assim, deve aceitar e traduzir, porque enquanto há insistência de vozes a favor da inclusão do inexistente desse artigo, os outros tradutores vão mais além. Eles acham que mesmo inserindo o artigo indefinido, a frase parece flutuar no ar. O leitor ele sente que algo mais deve ser adicionado para aquele dizer no qual, como, no princípio. É esse princípio que ele se trata e se traduz o início de tudo, né? Tendo fixo o momento exato de todo o princípio. E nós temos as críticas textuais, mas primeiro Deus existe. Não podemos esquecer essa verdade. Primeira coisa, Deus existe. E o passo essencial parece agradar em conhecer essa sua existência, né? Que deixa o relato em Hebreus 11, versículo 6, falando sobre isso. Segundo, Deus existe. Em segundo lugar, Deus existe. E antes que houvesse um universo, ele sempre existiu, sempre existirá. E depois que o universo aparece, né, nós vemos em Hebreus capítulo 1, verso 10 ao 12, o terceiro dia Deus é o principal personagem na Bíblia. Ele é o sujeito do primeiro verbo na Escritura. Na verdade, ele é o sujeito mais elevado
E ele executa uma variedade mais ampla de atividades do que qualquer outro ser mencionado nas páginas sagradas. Nós vemos que quanto o Criador, o Deus, ele tem feito o que nenhum ser humano jamais poderia fazer em sua forma ativa. O verbo em hebraico se traduz por bara, que significa criar. Nunca tem um sujeito humano. É porque bara é criar do nada. Portanto, bara significa uma obra em que é exclusiva somente de Deus. Né? Em quinto lugar, Deus é misterioso, embora a palavra hebraica para Deus seja no plural, a forma do verbo do qual Deus é sujeito, ela é singular. Talvez isso seja uma alusão sutil à natureza trinitária do Eterno. Ele é três pessoas divinas em uma única essência divina. Né? Então, em sexto lugar, Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele tem simplesmente modificado uma matéria que persistentemente ela é mais chamada matéria existência, que ela partiu a partir do nada. Isso está repleto na Bíblia, Salmo capítulo 33, no versículo 6 e 9, Hebreus capítulo 11, versículo 11, 3. E em sétimo lugar, Deus não é dependente do universo, mas o universo é totalmente dependente de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Né? Quando fala-se que a terra era vazia, a tradução da Bíblia, desde o tempo da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, em 175 a.C., tem traduzido o primeiro verbo em hebraico neste versículo, como era contudo, em um esforço que explica as origens do mal, ou encontra a evidência bíblica para uma terra mais velha. Alguns estudiosos da Bíblia têm sugerido que este verbo deveria ser traduzido como tornou-se. Citando essas evidências, nós temos relato em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 21, Ezequiel 28, do versículo 12 ao 19. Eles citaram que um intervalo de tempo possivelmente é um grande intervalo que existe entre os dois primeiros versículos, entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia Sagrada, durante o qual Satanás teria liderado uma rebelião no céu contra Deus. Isto permite que esses intérpretes sugiram que a terra primitiva ela era sem forma e ela era vazia, porque a rebelião de Satanás arruinou a criação de Deus. Todavia, a construção destas frases originais em hebraico, elas favorecem traduções tradicionais que era uma vez a terra sem forma e vazia, como um estado inacabado e vago, né? Trabalhando por meio de um processo, de um método, no discurso de 6 dias
Deus, ele forma a terra e nele formar a terra, ele causa ali uma separação entre terra e entre também as águas. Preencheu dias a obra que as suas mãos criaram, e dará forma, e foi realizado por meio de 3 atos de divisão, a separação em vários elementos criados da criação uns dos outros. O preencher, ele foi executado por 5 atos de povoamento dos domínios recém-criado, o abismo. O abismo cheio de água, com uma única palavra em hebraico, ele sugere um estado de criação que está informe, com as águas líquidas, né? O verbo hebraico, ele traduz por se movia, usando também Deuteronômio 32:11, que sugere que o Espírito de Deus estava velando sobre a criação, como uma ave vela sobre os seus filhotes. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, o ensino fundamental da Bíblia, ele é o que Deus fala e o que Deus faz, com uma autoridade capaz de mudar o universo, a ordem neste versículo, que consiste, meus irmãos, apenas em 2 palavras em hebraico. Já no 4, outras verdades básicas da Bíblia, de que viu Deus isso significa que ele está plenamente a par da sua criação. Os escritores posteriores, eles afirmam claramente que Deus está ciente deste evento que acontece por toda a terra, né? Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 16:9, Zacarias 4, versículo 10. O termo bom, quando fala que viu Deus que era bom, o termo bom usado aqui pela primeira vez, em 7 coerência, neste capítulo, para avaliar a obra da criação de Deus, que pode ser empregada para expressar a qualidade elevada e também a excelência moral. O universo físico, ele é um bom lugar para Deus, que o fez. O Eterno, ele ficou satisfeito com as suas obras, e essa é a primeira vez que Deus separou criação de 2 domínios, da luz e das trevas, o dia e a noite. A atividade de Deus no mundo material, ela é paralela ao papel que ele também desempenha o universo moral e de justo juiz, que faz distinção entre aqueles que vivem na luz moral e aqueles que não têm, e aqueles que não fazem. Veja o que ele fala. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5 e no versículo 5. Já no versículo 6, ouvintes, no Antigo Testamento, Israel, o ato de dar nome aos objetivos, ou seja, aos objetos,
o lugar ou pessoa indicavam que os nomeados, eles tinham controle sobre eles. Quando Deus deu nome à luz e às trevas, ele declarou o seu senhorio e o seu controle sobre todo o tempo. Porque o tempo do homem é o crono, mas o tempo de Deus é o kairos. Houve tarde. No antigo Israel, na moderna tradição judaica, o pôr do sol é o ponto da transição de um dia para o outro seguinte. No capítulo 6, nós vemos fundamentado em um verbo que o poder se refere à ação de investir em alguma coisa com uma fina lâmina de metal, né? Você pode ver isso em Números capítulo 16 e no versículo 39, e também Isaías 40 e no versículo 19. O substantivo firmamento, ele se refere vasta amplidão do céu aberto. No capítulo 7, o segundo ato da separação, ele foi dividir a água atmosférica da água terrestre. Assim, ele começou o processo de formar um mundo material, que é a expressão assim foi, que é essa palavra assim foi. E é encontrada 6 vezes neste capítulo, enfatiza o poder absoluto de Deus sobre toda a sua criação. Já no versículo 8, nós já vemos a parte do céu. O céu, ele pode se referir ao envoltário da atmosfera, que seja o atmosférico da Terra, ao espaço interior, ou aos céus e à esfera espiritual aonde Deus vive, que está relatado em Salmo capítulo 11 e no verso 4. No 9, o terceiro dia, o último ato de Deus da separação foi criar os oceanos e também os continentes. Já no 10, o versículo 10 do capítulo 1 de Gênesis, em seu terceiro dia, os últimos atos nomeados de Deus, ele demonstrou a autoridade sobre toda a terra. E isto contrasta com aquilo que os vizinhos politeístas de Israel, eles acreditavam acerca da extensão e dos poderes divinos. Os deuses deles não eram todo-poderosos, mas em vez disso, eles exerciam autoridade sobre um território limitado. O Deus de Gênesis capítulo 1, ele detém o domínio sobre todas as coisas, em todos os tempos e em todos os lugares. Já no versículo 11 do capítulo 1 de Gênesis, em preparação para o surgimento da vida nominal e da vida animal e da vida humana, Deus, ele providenciou abundantemente o suprimento de comida. O ensino bíblico, ele é constante de que o parecido, ele gera parecido,
deixa o relato em Lucas capítulo 6, no versículo 44, e também Tiago capítulo 3, versículo 12. Em Gênesis capítulo 11 e 12, aqui está estabelecer o princípio para a vida vegetal. Enquanto 5 dos 6 dias inclui pelo menos um ato de criação, avaliado com o bom, né, que ele falou tudo que ele fez, ele viu que era bom. Somente o terceiro e o sexto dia possui essa declaração mais uma vez. E nós já vemos ali a partir do 14, os eventos dos 4 dias, completamente aqueles primeiro dia, que é preenchendo o dia e a noite, né, com a forma que Deus vai acabando a luz, várias luzes, ou objeto luminoso, que era adorados como deuses, né, que muitos no Antigo Testamento adorou, que é o sol. Na escultura, acerca desse artigo em Israel, nós vemos em Gênesis que, no entanto, o sol e a lua e as estrelas, eles são retratados como servos de Deus, que cumpriram 3 papéis separados, recém-criado do seu domínio entre o dia e a noite, né, que marca o tempo para que todos os adorassem ao Criador e pudesse também guardar as suas estações designadas entre luz e entre trevas. No 20, o evento do 5º dia, ele completa aquele o segundo dia, preenchendo o recém-formado e os domínios celestiais acima, nas regiões cheias de água, e abaixo, né? No 1, que se refere a um tipo de atividade criativa que só Deus ele pode executar. O termo homem vem do hebraico, que se fala Adam. Ele é usado em outros lugares da Bíblia, em hebraico, para se referir à humanidade, e em geral apenas o homem. Em Gênesis capítulo 7, versículo 21. Todas as pessoas, seja homem ou seja mulher, são criadas à imagem de Deus, né, que está em Tiago 3, no versículo 9. As pessoas são únicos seres que são criados à imagem de Deus. Veja Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 6. Somente a raça humana é criada à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, a única maneira que agrupa as pessoas na mesma categoria dos animais. Pelo contrário, ela separa a criação das pessoas de todos os outros seres que atribuem os papéis para privilegiados da criação unicamente aos humanos. No versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, nesta que as quais, ao longo das 5 bênçãos, que encontra-se relatada da criação, Deus deu à humanidade 5 ordens diferentes implícitas. Nas primeiras 3 ordens está a bênção de Deus,
sobre a instituição do casamento e da família. As duas últimas ordens para subjugar a terra e para dominar o reino animal, né, que expressam as bênçãos que não renováveis do planeta. E, evidentemente, somente o uso do sábio deste recurso que permite às pessoas que cumprem a ordem de Deus e que se encham a terra. É uma ordem semelhante somente ao sobrevivente, que cumpram a ordem de Deus e que encham a terra. E ao sobrevivente do dilúvio, a mais curta, contendo a si somente os primeiros 3 verbos, que está em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Já no versículo 29 do 1, após o dilúvio, nos dias de Noé, Deus emitiu orientação dietárias adicionais que expandia as fontes de alimentos, permitindo à humanidade, além dos planetas das árvores, para incluir a carne. Veja em Gênesis capítulo 9, no versículo 3. Já no 30 do capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia ela não trata da questão da dieta para os animais carnívoros que se alimentem de insetos. No 31, esse sétimo final mais elaborado, usado a palavra bom, no relato do 7, bom de toda a criação. Essa foi a primeira parte do capítulo 1 de Gênesis, relacionado sobre toda a criação. Que tem alguns conteúdos, a gente tem que fazer uma junção e formatizar caráteres, tese de aplicação, porque a Bíblia ela se resume em junção. Ela é codificada, você nunca vai entender a Bíblia na sua totalidade, né? Porque ela não está cronologicamente em ordem, até porque o autor de toda a Bíblia, eles foram 40 autores, e cada um eles citaram a maneira que dava compatibilidade um para com o outro, né? E assim foi formando a Bíblia Sagrada. Então nós vamos estar falando sobre toda a Bíblia, e a pessoa que quer formar uma tese, uma junção, ela vai fazer uma analogia, né, da citação, e vai ter em mãos aí com facilidade a sua tese para aplicar ou no sermão ou para responder alguma pergunta. E no mais aí, fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.